E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a calcular a diagonal do cubo e do paralelepípedo. A situação proposta é a seguinte: nós vamos ter que, antes de tudo, entender o que é uma diagonal de um cubo, quantas diagonais um cubo tem e como calcular a medida dessa diagonal, ok? Vamos lá! Bom, o problema inicial consiste em definir diagonal do cubo e diferenciá-la da diagonal de uma face. Veja que essa diagonal que eu acabei de traçar é uma diagonal da face de trás desse cubo. Essa em amarelo é a diagonal do cubo. Por quê? Porque ela parte de um vértice da face de trás e ela vai para uma face da frente, não adjacente. O mesmo acontece com essa diagonal vermelha que eu acabei de traçar. Olha lá, ela parte de um vértice da diagonal de trás, da face de trás, e ela vem para um vértice da face da frente. E essas faces não são adjacentes, ou seja, não dividem a mesma aresta. Ok, galera? Bom, então, continuando aí, ó, a gente quer saber qual os lados do triângulo, né, desse triângulo formado pela diagonal. O que ele corresponde, na verdade? Essa diagonal, ela corresponde a que lado do triângulo? Vejamos, ó. Essa diagonal, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá certo? E os demais elementos desse triângulo retângulo correspondem a quem? Bom, essa que eu acabei de traçar é a aresta, ou seja, o cateto. E essa outra aqui de baixo, esse outro elemento, também é um cateto, mas ele é a diagonal da base, ok? Então, esse exercício, ele propõe também que desse triângulo que a gente acabou de obter aí através da diagonal, ele foi extraído do cubo e agora a gente vai escrever nesse triângulo o que cada um desses elementos dele corresponde no cubo. Então, a diagonal do cubo é a hipotenusa, a aresta do cubo é um cateto e o outro cateto é a diagonal da face, que a gente está chamando de X nessa situação. Então, a diagonal da face é X, a aresta é A e a diagonal do cubo é D. Ok? Agora, ainda analisando o mesmo cubo, vamos imaginar que ele tem a medida de aresta 6 e eu quero calcular a sua diagonal. Como X é a diagonal do quadrado, ou seja, da face quadrada, aquela base do nosso cubo, né? Como que a gente vai calcular essa diagonal? A gente sabe que a diagonal do quadrado é calculada por lado raiz de 2, portanto, vai medir 6 raiz de 2 centímetros. Então, nós já temos o valor de X, 6 raiz de 2 centímetros. A aresta nós já temos, mede 6. Então, como que nós vamos descobrir a diagonal desse cubo? Pelo teorema de Pitágoras, tá? Então, olha lá, os dois catetos ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Resolvendo, teremos que diagonal ao quadrado vai ser igual a 36 mais 72, ou seja, diagonal ao quadrado vai resultar em 108. A gente sabe que esse valor pode ser decomposto e a gente vai conseguir extrair alguém da raiz. Quem que nós vamos extrair da raiz, meus queridos? Os pares, lembram-se disso? Ó, o 2 e o 3 são extraídos da raiz, então vai ficar 2 vezes 3, 6, e o 3 fica na raiz. Portanto, a diagonal do cubo foi determinada por 6 pelo teorema de Pitágoras, ou ainda pode ser determinada por aresta raiz de 3, como nós já demonstramos. O próximo item a gente vai ter que descobrir quantas diagonais a gente consegue traçar em um cubo. Uma já está traçada e é a hipotenusa do triângulo retângulo que a gente acabou de ver, tá certo? Essa em preto que eu acabei de traçar. Tem uma outra, essa vermelha aí, ó, ela parte de um outro vértice lá do fundo, tá vendo, ó? E vem para um vértice da frente em faces não adjacentes. Essa é uma terceira diagonal, a amarela, e essa em lilás, ela parte da diagonal da frente e vai do vértice da frente e vai para um vértice de trás. Portanto, temos 4 diagonais em um cubo. Ok, meus amores? E a diagonal da face desse cubo, como ela foi calculada? Por aresta raiz de 2, que é o mesmo que calcular a diagonal do quadrado.
E a diagonal do cubo, aresta raiz de 3. Concluindo, para calcular a diagonal de um cubo, basta multiplicar a aresta pela raiz de 3. Essa é a fórmula. Ok, meus queridos? Bom, o próximo exercício consiste em determinar a diagonal de um paralelepípedo. Veja bem, o que difere um paralelepípedo de um cubo? O cubo é formado por arestas congruentes. Todas as arestas possuem a mesma medida, o que pode não ocorrer com um paralelepípedo. Esse paralelepípedo mostrado na figura. A gente sabe que todo cubo também é paralelepípedo, pois para ser paralelepípedo deve ter faces retangulares e todo quadrado é um retângulo. Mas agora nós vamos trabalhar com esse paralelepípedo não cubo. Tá? Ele é chamado também de reto retângulo, pois todas as suas faces vão formar 90 graus com a base. Vamos lá então? O item A pede para desenhar na figura uma das diagonais do paralelepípedo. Bora lá, minha turma. Pronto, traçada a diagonal DF, vamos ver o que é pedido a seguir. Destaque na mesma figura um triângulo retângulo que permita calcular o comprimento da diagonal que você desenhou. Da mesma forma que nós fizemos com o cubo, nós vamos fazer com o paralelepípedo. Vejamos, ó, uma diagonal, um cateto corresponde, esse cateto corresponde à diagonal da base, né? Parece um quadrado essa base, mas nós já vamos ver se ele é quadrado mesmo. E o outro cateto é a aresta do paralelepípedo, ó, é essa aresta aqui, ó, que também é a altura dele. Vejamos. Vamos retirar esse triângulo retângulo de dentro desse paralelepípedo para que a gente possa entender melhor, certo? Quais são os elementos dele? E todos os elementos dele está no item C denominados, tá? Então, por exemplo, EF tem medida 4, EH 3 e EA 12. Então, vamos lá. Ó. No triângulo ao lado, a gente colocou que D é a diagonal, né? Que corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo. A é a aresta, que tem medida 12 no paralelepípedo. E X, a gente precisa calcular primeiro. Como que a gente vai calcular X? Ora, X é uma hipotenusa desse retângulo, ou seja, peraí, volta lá. É uma hipotenusa, tá? Que é formada a partir da diagonal do retângulo da base. Por que hipotenusa? Porque nós temos dois triângulos retângulos formados a partir dela, tá bom? Continuar isso aí, ó. Então, através do teorema de Pitágoras, nós vamos descobrir essa diagonal da face. Sabemos que esse triângulo embaixo, ele é o triângulo especial, é o 3, 4, 5. Por isso que aqui, ó, nem desenvolvi por completo o teorema de Pitágoras. Nós temos dois catetos, um medindo 3, o outro 4, portanto, a hipotenusa tem medida 5. Isso fez com que calculássemos a diagonal da base, que é o nosso X. Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? A aresta nós já temos, é 12, né? Vamos substituir por 12 e falta descobrir a diagonal. Como? Vamos calcular novamente através do teorema de Pitágoras. Então, através do teorema de Pitágoras, desenvolvendo, teremos que D ao quadrado é igual a 169. A raiz de 169, porque a gente quer só D, não D ao quadrado, é 13. Portanto, a diagonal do cubo é 13. Então, meus queridos, é isso. Eu vou deixar como desafio para vocês que vocês tentem demonstrar uma fórmula para se calcular a diagonal do paralelepípedo sem usar os dois teoremas de Pitágoras. Esse é um desafio, tá bom? Tentem demonstrar uma fórmula para se calcular diretamente a diagonal do paralelepípedo sem precisar fazer os dois teoremas de Pitágoras. Lembramos que a diagonal do cubo a gente determina por aresta vezes raiz de 3. Agora vamos tentar demonstrar isso aí, tá bom? Agora é com vocês. Beijos, pessoal. Até a próxima.